Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar conversando com vocês por aqui. Eu sou o professor Luiz Gustavo. Queria agradecer vocês imensamente por terem adquirido o produto. Espero que seja um conteúdo que seja muito prático para vocês, que tenha bastante relevância na vida profissional de vocês, né? É um método que eu estudo desde 2014 e tenho bastante carinho por ele, gosto muito da aplicação prática, né? Principalmente em alguns aspectos que a gente vai abordar hoje. E falar um pouco da minha formação profissional, né? Eu sou professor de educação física do bacharelado, fiz a minha graduação na UFRJ, fiz a minha especialização em fisiologia do exercício também na UFRJ, o mestrado e o doutorado em treinamento de força também lá na UFRJ, né? Sou integrante do laboratório de treinamento de força e hoje a gente aborda os aspectos relacionados à metodologia do treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo, né? Então, gostaria de falar para vocês aqui de uma forma mais resumida como que a gente vai delinear o nosso curso, né? Então, em linhas gerais, o que a gente vai abordar? Uma breve história do Katsu Training, como é que surgiu esse método, né? Como é que alguém inventou isso, como é que o cara inventa um negócio desse, né? Que vai treinar com restrição do fluxo sanguíneo. A determinação do ponto de restrição do fluxo sanguíneo, como é que a gente faz isso, quais são os protocolos de determinação, quais são os equipamentos para determinação, os protocolos mais utilizados na literatura, o que a literatura mostra para a gente como algo coerente, bom, que seja ao mesmo tempo seguro e eficiente, né, dentro da literatura. Os mecanismos fisiológicos, né, como acontece a fisiologia do treino de oclusão vascular, né, qual é o mecanismo que diferencia ou não do treino de força tradicional, né, realizado sem a oclusão vascular. As aplicações práticas corretas e equivocadas, né, a gente sabe que existem alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de prescrever o treinamento de força de uma forma geral, com redução do fluxo sanguíneo também, só que existem alguns cuidados que são peculiares que a gente precisa tomar para que o indivíduo tenha o treino bastante seguro, né? E a gente vai ver alguns exemplos de coisas que não devem ser feitas quando você for aplicar esse método, certo? Alguns estudos recentes, né, eu separei os principais estudos aí que a literatura mostra para a gente, como estudos que são conduzidos tanto de revisões de literatura quanto estudos originais, né, que mostram diversas aplicações práticas. Eu selecionei os estudos que mostram maior parte da aplicação prática que a gente tem do método, né, que eu acho que é o ponto principal, abordar, fazer um link entre a parte teoria e a parte prática do método. A gente sempre tentando linkar essas duas partes nesse nosso curso de hoje. Então, vamos começar falando um pouco sobre a história do método Katsu Training, né, que foi originário no Japão, né, e esse camarada que vocês estão vendo aí, que é o professor Yoshiaki Sato, ele foi o criador do método. Como é que funcionou isso? Ele era budista, né, e ao mesmo tempo fisiculturista, e, como um bom budista e fisiculturista, né, ele ficava lá nas orações dele, fazendo as preces do budismo, e ficava muitas horas na posição de joelho, né, na posição sentado lá, ajoelhado, rezando. E quando ele se levantava, ele sentia que ele tinha uma certa, uma diferença dos membros, ele sentia que ficava um pouco mais inchado, volumoso e tal. E ele, como fisiculturista, também resolveu aplicar isso no treinamento dele para ver se tinha algum tipo de intervenção, se conseguia melhorar alguma coisa no treinamento, né? A gente sabe que muitos métodos que a gente utiliza hoje, eles vieram do empirismo, vieram do fisiculturista, etc. E o Yoshiaki Sato não foi diferente. Então, o que ele fez? Ele começou a incorporar dentro do treino dele de força exercícios com restrição do fluxo sanguíneo. E aí ele fazia das mais variadas formas possíveis, né? Fazia com garrote, banda elástica, pano, etc, etc. E ele foi inúmeras vezes em inúmeros protocolos. Em algumas dessas vezes ele acabou sendo hospitalizado, né? Ele chegou no hospital com uma embolia pulmonar, né? E aí o médico falou para ele, olha, você não pode continuar fazendo isso, porque se você continuar fazendo, você vai acabar morrendo. Aí beleza, aí ele parou, né? E aí, muito próximo de uma competição importante do fisiculturismo, ele sofreu um acidente de carro. Olha só que doideira. O cara sofreu um acidente de carro, machucou o joelho, foi parar no mesmo hospital e o médico atendeu ele e falou que ele tinha que operar. Se ele não operasse, ele não ficaria bom da lesão que ele teve no acidente de carro. Só que como estava muito próximo da competição, ele falou assim, vou assinar a minha alta revelia, né, e vou voltar para casa e vou dar um jeito.
Aí o que ele fez? Chegou em casa, meteu o garrote de novo, começou a fazer os exercícios de forma mais fisioterápica, de forma mais branda, mas com o garrote e uma carga muito mais baixa do que a carga que ele normalmente costumava treinar, né? Aí chegou o dia da competição, ele foi, conseguiu competir, né? E obviamente que ele não ganhou, né? Mas ele conseguiu competir. E ele depois voltou lá no hospital, onde o médico falou que ele precisava operar e tal, e explicou para o médico o que ele havia feito com a oclusão vascular e o resultado que ele tinha conseguido. Então, o médico examinou ele, o médico viu que realmente a lesão tinha diminuído bastante, né? Não estava 100% curado, mas tinha diminuído bastante. E a partir daí, o médico gostou muito, óbvio, né? E a partir daí isso começou a ser difundido na Ásia e depois veio para a Europa, para a América, né? E se alastrou mundo afora. Essa história aconteceu nos meados da década de 60, em 1960 e pouquinho, 62, 63, se não me engano, e se difundiu. Ou seja, desde a década de 60 a gente já tem aí entusiastas, praticantes de força realizando treino com restrição do fluxo sanguíneo, né? E isso acontece em larga escala no mundo até hoje. Só que no Brasil demorou um pouco mais para chegar e eu diria que começou a se ter um interesse um pouco maior dos praticantes e dos profissionais da área a coisa de uns 6, 7 anos atrás, né? Antes disso, a gente está em 2020, o grande boom do Katsu Training foi em torno de 2013, 2014. Né? Inclusive, foi muita curiosidade que eu tive e acabei fazendo o meu mestrado, né, na relação do consumo de oxigênio com o treinamento de oclusão, né, com e sem oclusão. Então, né, só uma curiosidade, o termo Kaatsu, ele significa pressão, né? Então seria Kaatsu Training, treinamento na pressão. Beleza, pessoal? Então, já que a gente já entendeu a historinha, né, como é que funciona essa questão toda do Katsu Training, etc. Agora vamos entender melhor como a gente aplica e qual seria o melhor protocolo para isso, né? Então a gente já conseguiu entender que seria um método voltado para baixa sobrecarga e um alto volume de repetições, né? E que a gente vai ver na literatura mais para frente que isso promoveria ganhos similares de força e de hipertrofia muscular para o praticante, beleza? Então vamos dar uma olhada nos protocolos para a gente conseguir entender melhor como funciona isso, tá? Vamos olhar, a determinação do ponto de restrição do fluxo sanguíneo, né? A gente tem algumas formas de poder determinar o ponto, qual seria o ponto 100% de oclusão, para depois determinar os percentuais, certo? Então, o padrão ouro da determinação da restrição do fluxo sanguíneo seria o Doppler vascular, que é essa imagem que a gente está vendo aqui, né? Que ela funciona da seguinte maneira. Você coloca esse manguitozinho no membro que você quer analisar, e você vai, com o aparelho transdutor, você vai saber quanto de pressão que esse aparelho precisou colocar no membro para ocluir 100% da vascularização daquele membro, certo? Então, vamos supor que ele aplicou aqui 240 milímetros de mercúrio, foi o necessário para ocluir 100% da vascularização do pé desse cara aí, né? Então, 240 foi 100%, vamos supor que você queira praticar o treinamento com ele com 50% de oclusão. É só você pegar esses 240 e dividir por 2, daria 120 milímetros de mercúrio, né? Que seria a aplicação do protocolo de treinamento. Só que o que acontece? Esse equipamento aqui, que é o Doppler vascular, ele é muito caro, né? Ele está gerando aí próximo dos R$ 1.000, R$ 700, R$ 1.000. E ele é um aparelho que não é tão simples assim de manusear, né? Então acaba sendo uma coisa mais não tão viável assim para a nossa prática da academia, querendo treinar com oclusão muscular, né? E aí reunir, dentre vários protocolos que existem na literatura, reunir 3 protocolos, né, que são esses aqui, que eles levam em consideração a pressão arterial sistólica de repouso do sujeito e algumas peculiaridades, né, que seria um protocolo mais brando, validado na literatura, que seria esse aqui do Rives e colaboradores de 2006, que seria o seguinte: você aferir a pressão arterial sistólica de repouso do indivíduo e subtrair 20 milímetros de mercúrio. Por exemplo, vamos supor que você chegou lá, o cara normotenso, tal, deu a pressão sistólica dele, deu 120, né? O 12 por 8, normal, deu 120. Aí você tira 20, daria 100. E no aparelho de pressão arterial
que você vai realizar o programa de treino, né, que é específico para isso, você vai aplicar o quanto? 100 milímetros de mercúrio, né, que seria 120 menos 20. E aí, esse protocolo inicial seria mais interessante para indivíduos que não estão familiarizados com o método, que é a primeira vez que ele realiza o método, né, e você não sabe como ele vai se comportar diante disso, ok? Lembrando que o treino com restrição do fluxo sanguíneo não é um treino indicado para indivíduos iniciantes, né? Seria mais interessante você aplicá-los com avançados ou intermediários, né? No máximo intermediário. O iniciante não, porque é um método que promove um volume muito alto de treino, né? E um acúmulo de metabólitos significativo que vai promover uma dor muscular de início tardio bem desagradável para o iniciante. Então, a gente se encoraja que seja realizado esse tipo de protocolo com os indivíduos iniciantes, beleza? Então, o indivíduo intermediário ou treinado, mas que nunca realizou um método, você pega um pouco mais leve com ele e dá o protocolo do Rives, menos 20 minutos de mercúrio. Supondo que você queira avançar um pouco mais no estágio do treino de conclusão, você pode aplicar a sistólica de repouso vezes 1,3, né, que é do Takarabe, 2011, e mais um pouco, se você quiser dar mais pressão para ele, o do Carabolu, que é a sistólica de repouso vezes 1,44, né? E aí muito simples, né? Igual o exemplo que eu coloquei aqui na foto, você coloca o sujeito sentado, deixa lá, ele tem que estar em repouso, não? Então, vamos supor que ele chega na academia, você vai dar o protocolo de treino dele, coloca ele sentado lá 10 minutos e você vai aferir a pressão, né? Lembrando que a pressão ela tem que ser aquela do momento que você vai treinar. Então não adianta você aferir a pressão dele hoje e amanhã querer aplicar o protocolo com a pressão que você aferiu hoje. Você tem que aferir a pressão no dia e horário que ele vai realizar o treino. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente já aprendeu como a gente determina o ponto de restrição do fluxo sanguíneo, o quanto que a gente pode dar de pressão para ele, vamos entender algumas coisas relacionadas aos protocolos, né? A gente tem os protocolos que, durante o intervalo de recuperação, eu libero o fluxo sanguíneo, tá? Entre as séries, ou eu tenho a opção de não liberar o fluxo sanguíneo entre as séries. Isso vocês vão ver melhor na parte prática desse curso, onde eu explico exatamente como vai ser feito isso. Uma parte prática, eu julgo que seja de melhor entendimento para vocês, tá? Mas de maneira teórica é o seguinte: liberando o fluxo sanguíneo entre as séries seria você aplica o protocolo de restrição do fluxo sanguíneo. Aí o indivíduo, na hora do intervalo de recuperação, você libera o manguito, deixa o fluxo sanguíneo retornar, ok? Aí você dá aproximadamente 1 minuto de intervalo. Quando você faz sem liberar o fluxo sanguíneo entre séries, você tem que dar um intervalo um pouco mais curto. Mas não seria o contrário? Não, não seria o contrário não, é exatamente isso. Por quê? Quando você dá para ele sem liberar o fluxo sanguíneo, é um desespero, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de treinar com oclusão vascular, mas é um método que você, durante a recuperação, com o fluxo sanguíneo restrito, a percepção subjetiva do esforço aumenta demais, né? Então é uma sensação de desconforto muito grande e normalmente o sujeito não tolera intervalos de recuperação mais longos, né? Por que isso? A justificativa fisiológica é que, fisiológica e mecânica, né? É que no momento que você está parado, você não tem a bomba muscular funcionando de forma eficiente para auxiliar no retorno venoso, né? Então isso fica bastante prejudicado. E aí, na verdade, é que o cara fica doido para tentar voltar a fazer o exercício logo para conseguir que a bomba muscular funcione de forma eficiente para ele, né? Porque ele não está aguentando mais ficar ali, beleza? E aí, de forma ampla, né, quando a gente olha qual sobrecarga que a gente deveria colocar para esse indivíduo que treina com oclusão, né? A gente vê que as recomendações gerais, por exemplo, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, mostram para a gente que a gente conseguiria força e hipertrofia entre 60% e 100% da carga máxima. Isso que diz o protocolo lá do Colégio Americano. E a recomendação de treino com oclusão, ela mostra que você teria ganhos similares de força e hipertrofia com sobrecargas bem mais baixas, né? Sobrecargas em torno de 20 a 50% da carga máxima. Ou seja, você teria um estresse articular bem menor, né? E promoveria os ganhos similares de força e de hipertrofia. Isso me acende uma luzinha amarela lá no fundo, mostrando assim, caramba, isso é interessante para aqueles indivíduos que têm algum acometimento articular, que não podem mobilizar grandes sobrecargas,
que isso geraria algum tipo de dano, né? A exemplo, indivíduos que têm osteopatias, problemas articulares nos ombros, no quadril, joelho, e se coloca uma sobrecarga um pouco maior, gera complicações, gera dor e etc, certo? E aí a gente tem aqui entre 20% a 50% da carga máxima de 1 RM, né? Mas se você não for fazer a carga, o teste de 1 RM, você pode colocar o indivíduo com faixa de repetições, sempre lembrando que um grande volume, né? Um alto número de repetições, e você vai atingir mais ou menos a mesma faixa do que se você fosse trabalhar aqui com 20% a 50% da carga máxima. Como assim? Se eu trabalho de 20 a 50, eu trabalho com até a falha concêntrica, né? Se eu estabeleço um número fixo de repetições, eu posso trabalhar com a falha concêntrica também sem precisar fazer o teste de 1 RM. Como assim? Supondo que eu tenha estabelecido esse protocolo aqui para ele, 4 séries de 30, 15, 15, 15. Ou seja, a primeira série 30 repetições, a segunda, a terceira e a quarta série em torno de 15 repetições. O que isso significa? Se ele fizer mais do que 30, eu aumento a carga. Se ele fizer menos que 15, eu diminuo a carga, né? E eu vou trabalhando num parâmetro de segurança ali com ele, para que ele sempre mantenha um alto volume de treino. E aí tem vários outros exemplos, né? Por exemplo, aqui 3 séries de 20 repetições, pode ser 4 séries de 20, enfim, sempre um alto volume, em geral acima de 15, 20 repetições, você consegue resultados muito bons, tanto para força quanto para hipertrofia, e até mesmo a resistência muscular localizada. A gente já tem alguns estudos que mostram também benefícios na resistência muscular localizada nos sujeitos que treinam com essa faixa de repetições, beleza? Então, assim, puxando bem para a parte prática, né? Utilizar faixas de repetições não, requer que você não precise fazer o teste de 1 RM, que a gente sabe que tem todo um viés, né? Por baixo do teste de 1 RM e tal, em relação principalmente à logística disso, de se realizar isso dentro de uma academia, dentro do treino, né? A gente sabe que muitas das vezes o teste de 1 RM não dá para você fazer sozinho com o teu cliente por conta de sobrecarga que ele pode mobilizar e você sozinho não consegue dar a segurança, né? Imagina, um exemplo, o cara vai agachar, um cara é bastante forte e o cara mete, sei lá, 300 quilos no agachamento, livre. Você sozinho vai conseguir segurar 300 quilos, mas ele, dependendo, né, pode cair até em cima de tu. Você não consegue, não tem como, né? E aí a ideia é você chamar mais alguém para te ajudar e tal. E acaba que você vai ter que tirar um dia só para fazer o teste de carga e não tem benefícios adicionais, tá? Então você pode trabalhar muito bem utilizando faixas de repetições com alto volume, né, sempre gerando em torno de 15, 20 ou mais repetições, para que você consiga obter o êxito e que tenha uma grande aplicação prática no ambiente das academias, beleza? Continuando, né, em relação aos mecanismos fisiológicos, né, o que acontece em relação ao treinamento de força com oclusão que vai diferenciar ele do treinamento sem oclusão, por exemplo, treinamento tradicional, né? E aí eu faço um questionamento bem comum, bem coerente, que a maioria de vocês devem se fazer, né, até hoje, que seria: será que a sobrecarga elevada ela é tão importante assim para a hipertrofia muscular? E antes de surgir o treino com restrição do fluxo sanguíneo, essa resposta é indubitavelmente sim. Você precisa ter muita carga, você precisa meter muito peso, quanto mais peso melhor, quanto mais peso você vai conseguir crescer mais. Certo? Isso, teoricamente seria dessa forma. Só que aí os estudos com oclusão vascular apareceram, né, e começou a se enxergar na ciência de uma forma um pouco diferente. Falando, caramba, e esse cara bota pouca carga, mas ele faz restrição do fluxo sanguíneo. Então, o que acontece, né? O que é o mecanismo principal? Não é a sobrecarga, talvez seja a forma com a qual você aplica a sobrecarga para você conseguir gerar estímulo, tensão, dano muscular, para que você consiga obter o seu êxito, né? Então, esse é o principal questionamento e diria que um dos principais desafios do treino com oclusão vascular. Beleza, pessoal? E aí eu trago uma imagem daqui que ela é polêmica, né? Eu não sou muito fã dessa questão de você separar o treino de tensional e metabólico, né? Eu acho que todo treino é tensional e metabólico, tá? Só que a gente precisa entender que determinados treinos têm um componente metabólico um pouco mais elevado e outros treinos têm um componente tensional um pouco mais elevado. Como assim? O que eu quero dizer com isso, né?
O mecanismo de tensão, né, o treino com alta tensão, seria aquele treino com uma elevada sobrecarga, aquele treino que você tem o indivíduo mobilizando muita carga, muita sobrecarga nas articulações, né? Por consequência disso, normalmente ele tem um baixo volume e aí aquele chamado pump muscular, né, normalmente não fica tão pronunciado. Quando você parte para o treino que seria de estresse metabólico elevado, você já inverte os papéis, né? Você trabalharia com um volume um pouco mais alto e uma carga, por consequência, inversa, um pouco mais baixa, né? E aí você teria um baixo estresse tensional por conta da sobrecarga mais baixa, mais um alto estresse metabólico, beleza? E aí qual seria, né? Esse treino de baixa intensidade seria o treino com oclusão vascular, tá? E o tensional seria o treinamento tradicional, sem restrição do fluxo sanguíneo, beleza? Então, só para isso ficar claro na cabeça de vocês, né? Quando se ouvir dizer sobre treino tradicional, treino metabólico, o que isso significa e o porquê que as pessoas falam sobre isso, né? Porque a gente vê muita coisa, muita gente falando, muita informação a respeito de treino metabólico, tensional e etc., mas às vezes carece um pouco de direcionamento na fala dessas pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante, beleza? Passando aqui para o próximo slide, a gente vai ter os mecanismos fisiológicos sendo tratados da forma que acontece na oclusão. Como é que acontece isso, né? A gente tem aqui em vermelhinho o treino de restrição do fluxo sanguíneo, né? E o que vai acontecer? Como qualquer treinamento, né, você vai ter durante a execução uma redução do pH, e essa redução do pH você vai ter um estímulo à resposta do hormônio do crescimento, né, do GH, e esse estímulo do GH vai fazer com que você consiga sinalizar mais os IGFs, principalmente o IGF-1, né, que é um fator de transcrição intracelular, além do mTOR e do AKT, né? Aí eu olho para vocês e pergunto, caramba, esse esqueminha aqui, ele é exclusivo do treino com restrição do fluxo sanguíneo? Não, né? Ele não é exclusivo. Isso aqui também acontece com os indivíduos que treinam método tradicional? Sim, né? Isso aqui é um esquema que mostra o processo adaptativo, o processo que desemboca nos ganhos hipertróficos do treinamento de força tradicional, né? Então, isso mostra para a gente mais uma vez que não é só a sobrecarga que vai trazer o indivíduo ter a hipertrofia, e sim o que a sobrecarga, como a sobrecarga atua, né, nas células desse indivíduo para que ele consiga ter níveis satisfatórios de hipertrofia, beleza? A partir daí, a gente tem um índice anabólico significativo, né? Principalmente nesses dois tecidos, músculo e osso. O músculo é o mais estudado, a gente tem uma gama de estudos que mostram aí resultados significativos, resultados muito bons do treino com oclusão muscular, mas a gente também tem alguns que falam sobre os ossos, né? Na melhora da densidade mineral óssea, né? Principalmente isso aí voltado para a terceira idade, etc. Daqui a pouco, mais para frente, a gente vai ver um estudo que fala sobre treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo em terceira idade e que mostra também essa melhora significativa na densidade mineral óssea do praticante, assim como o treinamento de força tradicional, sem restrição do fluxo sanguíneo. Tá? Continuando ainda, falando ainda mais um pouco sobre os mecanismos fisiológicos, a gente tem um comportamento do sangue um pouco mais acelerado, né, durante a prática de qualquer exercício físico. O treino de força com oclusão vascular, com restrição do fluxo sanguíneo, não é diferente. E como é que acontece isso? O sangue ele passa mais acelerado pela camada íntima, né, lá do endotélio. E aí o que vai acontecer? Ele promove uma força de cisalhamento, né, uma força de atrito lá na parede do endotélio. E essa força de atrito, essa força de cisalhamento, ela vai aumentar a sinalização de uma enzima chamada óxido nítrico sintase. Se ela é óxido nítrico sintase, ela libera a expressão de quem? Óxido nítrico. Aí tem várias funções. O óxido nítrico ele funciona para várias coisas no nosso organismo, né? Ele é um vasodilatador, etc. E ele auxilia também na inibição da miostatina. Se você tem óxido nítrico elevado, você tem miostatina baixa. Se você tem óxido nítrico baixo, você tem miostatina elevada.
né? E qual é o papel mesmo da miostatina, né? Para que serve a miostatina? A miostatina ela freia o processo hipertrófico, ou seja, se você tem bastante miostatina sendo produzida, você tem mais dificuldade para produzir hipertrofia. Agora, se você tem algo que consiga inibir a miostatina, você consegue ter uma qualidade hipertrófica maior, né? A exemplo desse cãozinho aqui, né, que ele, fruto de um experimento, ele teve a miostatina inibida, tá? E aí, consequentemente, a massa muscular dele aumentou consideravelmente. É lógico que não é uma coisa saudável, né, em relação ao exagero propriamente dito, mas só para entender que o treino de força com e sem oclusão, ambos fazem isso, né? Só que o treino de força com restrição do fluxo sanguíneo não precisa de alta sobrecarga para fazer isso, né? E a miostatina, ela tem um componente muito importante que ela auxilia na proliferação das células satélites. As células satélites, existem vários estudos que mostram uma correlação forte entre o número de células satélites e a ocorrência de hipertrofia nos indivíduos, né? Mostrando que faria sentido olhar com bons olhos para as células satélites em relação à hipertrofia dos sujeitos, correto? Entretanto, tem um estudo que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que ele fala o seguinte, né? Até que ponto essas células satélites seriam tão importantes assim para a hipertrofia do sujeito, né? E aí a ideia dos caras foi o seguinte, eles pegaram ratos, tá? 2 grupos de ratos, eles inibiram a miostatina e o outro não inibiu a miostatina, os 2 grupos. E os 2 grupos de ratos treinaram força, tá? E eles tiveram resultados significativos de ganho de força, tanto o grupo que teve a miostatina inibida, quanto o grupo que não teve a miostatina inibida, né? Ou seja, parece que em ratos você não tem um papel tão importante assim da miostatina para os indivíduos que treinam força, beleza? Vamos lá. E as células satélites por consequência, né? Miostatina e células satélites também, tá? Aí, já que a gente falou um pouco das aplicações fisiológicas, etc., vamos falar um pouco das aplicações práticas. O que a gente pode fazer na academia para o indivíduo, né? O que a gente precisa fazer? O que a gente tem de opções dentro da academia para nosso indivíduo? Bom, esse equipamento aqui, ele é o top, tá? Ele é bem completo, bem interessante. Só que tem um porém. Ele, como tudo que é bom, ele é muito caro, né? E além disso, você só pode comprar ele no Japão, né? Você tem que ir até lá, fazer o curso com eles, né? E o nome desse equipamento aí é Kaatsu Master. Então você tem que fazer o curso do Kaatsu Master para você poder estar habilitado a comprar o equipamento, né? Ele aqui, como a gente consegue ver pela foto, ele é um equipamento todo digital, né? Você coloca ali, ele vai inflar sozinho e vai manter a mesma pressão durante todo o exercício, né? Você não precisa ficar segurando, né? Porque ele vai via Bluetooth, então não tem fio pendurado, não tem nada disso. Ele é um equipamento muito interessante e com muita aplicação prática. Você consegue treinar sozinho em qualquer equipamento. Só que ele é muito caro, né? E a nossa realidade não permite que a gente, quer dizer, a realidade da maioria, né? A minha não permite que eu vá até o Japão comprar um equipamento desse tipo, que hoje aí com o dólar caro do jeito que está e a cotação dele é em dólar, ele deve estar girando aí, me arrisco a dizer, em torno de R$ 6.000, né? Não é nada barato, fora todos os gastos de deslocamento com passagem, hospedagem, alimentação, etc. Né? E aí, né, aqui tem um exemplo de um parecido, mas esse aqui tem fio, né? De um japonesinho treinando aí, olha o tamanho do braço do japonês. E aí a gente tem uma outra opção, que seria essa, que inclusive é o equipamento que eu tenho e que foi o equipamento que eu gravei o vídeo da parte prática desse curso para vocês, correto? Que é um equipamento validado para você treinar, mas ele não foi feito para isso, mas ele é uma aplicação correta, você pode treinar com ele. Por que ele não foi feito para isso? Ele é um equipamento que foi desenvolvido na Europa para você trabalhar com a reabilitação de indivíduos amputados, correto? Tanto é que ele é vendido exatamente como está sendo na foto. Ele vende um manguito de membros superiores e um manguito de membros inferiores, né? Partindo e uma bombinha para você insuflar.
partindo do princípio que o cara só tem uma perna, que ele precisa de reabilitação, né? Aí, para questões relacionadas a membro fantasma e tal, postura, retorno venoso, etc., existem protocolos aí da medicina que trabalham com a restrição do fluxo sanguíneo voltada para isso, beleza? Mas a gente pode sim promover o treinamento com indivíduos que não são amputados utilizando esse método, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de um meu amigo, né? Isso foi lá na UFRJ, e ele treinando aqui, estava fazendo a extensão dos joelhos bilateral só com o peso da perna dele, né? E vê que ele está conseguindo nem levantar a cabeça direito, tanta dor que ele estava sentindo. E foi eu que bati essa foto, inclusive. E uma limitação desse equipamento é que você precisa ter, você sozinho não consegue fazer a maior parte dos exercícios, você precisa de alguém te ajudando. Né? Numa cadeira extensora, no leg press, você até consegue fazer, porque enquanto você vai fazendo, você vai segurando os manoplas, beleza. Só que, por exemplo, no agachamento, no supino, né, num rosca-bíceps, você tem que deixar, tem que arrumar um lugar para você apoiar lá as bombinhas de encher, né, as válvulas, ou então você tem que pedir para alguém segurar, porque tem os fios e tal, pode atrapalhar, e se deixar cair no chão vai quebrar, porque esse reloginho aqui é de vidro, etc. Né? Então, assim, você aplica o protocolo, aquele lá, o inicial que a gente escolheu, né, que a gente viu que existe a opção, então você escolhe um que é mais adequado para esse indivíduo e aplica. E aqui é um reloginho mesmo, como se fosse um relógio lá de você aferir pressão arterial, né? Ele vai aparecer aqui o ponteirinho, você vai colocar ele com a válvula fechada, obviamente, até chegar no protocolo que você gostaria de trabalhar com esse indivíduo. Beleza? Outras aplicações que são possíveis de ser feitas, supondo que você não tenha comprado nenhum dos dois, porque esse que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ele também não é barato, né? Ele é bem mais barato do que esse que é vendido no Japão, mas ele também não é barato, então é um viés, né? Principalmente porque você precisa pagar para ele vir até aqui, o Brasil, né? E a taxa de importação ela é bem cara. Então, se você não quiser ter nenhum desses dois e quiser treinar com oclusão vascular, você tem a opção de trabalhar com o próprio equipamento que você usa para aferir a pressão arterial. Caramba, como é que funcionaria isso? Da mesma forma, né? Só que aí é o seguinte, ou você trabalha bilateral, unilateral, aliás, faz um braço, depois faz o outro, né? Porque normalmente você só tem um manguito. E se você conseguir dois manguitos que tenha a mesma largura, o mesmo comprimento e de preferência do mesmo fabricante, você pode trabalhar de forma bilateral, né? A exemplo da imagem aqui do rapaz treinando o rosca bíceps. Nota que para o tamanho dele, para o tipo de condicionamento físico que ele tem, esse halter aqui deve ter, sei lá, 5 quilos, no máximo 6 quilos, no máximo. E você vê a cara que ele está fazendo de desespero para fazer um método de restrição. Né? Pontos positivos e negativos. Ponto positivo desse método é que ele é barato, de fácil acesso, você consegue aplicar, né, a restrição do fluxo sanguíneo com ele. Agora, alguns pontos negativos. Primeiro, como ele não é um equipamento que foi feito para realizar exercício físico, ele não está preparado para o movimento humano. Né? Então, o que significa? Enquanto você está fazendo o exercício, ele vai chegar a um ponto que pode ser que essa válvulazinha aqui, tá vendo que vocês fecham para poder aferir a pressão? Pode ser que ela abra, porque ela não tem pressão suficiente para tolerar a variação de pressão que vai ter dentro do manguito durante o exercício. E aí, uma dica simples seria você fazer segurando a pera, né, que é o nome dessa bombinha aqui, e a válvula junto, que ela não vai abrir, você está promovendo pressão para que ela não abra. Tá? Outro viés é em relação ao tamanho do segmento do indivíduo que você quer treinar. Né? Como assim? O tamanho do segmento vai influenciar da seguinte maneira. Se o cara tiver, por exemplo, você quiser fazer membros inferiores e o cara tiver a coxa muito grossa, não cabe. Né? Aí você não consegue fazer. No próprio braço mesmo, se o cara tiver um braço muito largo e a braçadeira já fica muito apertada, quando ele começar a fazer o exercício, vai soltar. Né? Então, sejamos francos, não dá para você aplicar com qualquer indivíduo utilizando esse equipamento, mas é uma estratégia viável. Né? Pensando assim, se o indivíduo não é muito hipertrofiado, né? Se ele tem um membro do tamanho que seja compatível com o tamanho do manguito, você pode aplicar sem problema nenhum, beleza? Um ponto aí em relação mais à percepção do desconforto do próprio equipamento seria o seguinte:
Quando você trabalha exercícios monoarticulares, ok. Quando você parte para os multiarticulares, por ela ser uma braçadeira mais larga que a braçadeira dos outros equipamentos, né? Por exemplo, olha essa daqui como é mais fininha, o de braço, né? Bem mais fininha. Quando você coloca uma braçadeira mais larga no braço do sujeito, em alguns exercícios ela começa a promover um atrito que é muito desagradável. Imagina a remada, né, na puxada, aqui batendo nos dorsais e tal. Então acaba que fica um viés um pouco incômodo para o cara fazer. Então, se for fazer com esse tipo de equipamento, prefiro os monoarticulares, né? Os exercícios isolados, eles são melhores tolerados para esse tipo de equipamento. Beleza, pessoal? Aí vamos para as aplicações equivocadas, né? Que o cara não conseguiu nenhum desses equipamentos e aí ele parte para a luta querendo treinar com oclusão vascular. O que que a gente tem, né? Opa, esse aqui. O que que a gente tem? Isso aqui, elástico de tirar sangue, né? A gente vê isso. Eu, infelizmente, já vi pessoas na academia treinando com isso. O strap, né? Que é o pedaço de pano, enfim, qualquer coisa que consiga promover a oclusão vascular. Esse equipamentozinho aqui para você tirar o sangue, né? Normalmente que as pessoas usam para tirar sangue. Então, assim, não façam isso de jeito nenhum, né? Porque existe um viés, vários vieses, na verdade, mas o principal você não consegue calcular o quanto de pressão você está dando no membro desse sujeito. Você não sabe. Você simplesmente chegou ali, deu um nó no garrote, ocluiu. Mas ocluiu muito, ocluiu pouco, né? Pode ser que você esteja subestimando ou superestimando o treino dele. Se estiver subestimando, até vai que não vai causar risco. Mas se você estiver colocando mais do que o cara suporta, é complicado, né? Aí você pode ter alguma intercorrência grave nesse sujeito, beleza? Outro ponto né? E aí seria mais de cunho estético do que qualquer outra coisa, mas se você promover uma pressão maior de um lado do que do outro, você vai desenvolver mais um lado do que o outro, né? Você não vai desenvolver de forma igual e ninguém quer ficar assimétrico, né? Então, evitem, principalmente sob o ponto de vista da segurança, mas saibam, aliás, nem evitem, né? Não façam sob o ponto de vista da segurança e nem sob o ponto de vista estético, tá? Nenhuma chance de fazer isso. Se você tem o equipamento correto, ok. Se você não tem, não faça. É melhor você fazer os outros métodos, que a gente sabe que existe uma gama de métodos aí bem eficientes na literatura e que não precisam utilizar esse tipo de garrote. Beleza, pessoal? Que isso fique bem claro aí para vocês, tá bom? Sempre a segurança do praticante em primeiro lugar, ok? Aí esse estudo que eu trago para vocês aqui, eu acho ele bastante interessante, que ele fala do desconforto, né? Que é um método que realmente quem teve a oportunidade de fazer é um método que causa bastante desconforto, né? E por consequência disso, algumas pessoas não gostam de realizar esse método, mas existem algumas, inclusive, pessoal, fazer um convite aqui para vocês em off, na galera que mora no Rio de Janeiro, que tem interesse em conhecer de perto o método de gestão do fluxo sanguíneo e tal, pode entrar em contato comigo, né? Nesse momento que estou gravando aqui, estamos na quarentena, então não tem como ter contato e tal, mas quando essa doideira toda acabar e vocês quiserem dar um treino comigo, né? Com a restrição do fluxo sanguíneo para experimentar de perto esse protocolo, vocês podem ficar à vontade para vir falar comigo, né, pelas redes sociais, pelos meus contatos que eu vou deixar no final do curso, que é uma dinâmica interessante, é um método que eu acho que todos vocês merecem ver na prática, de fato, experimentar, entender melhor como funciona isso, e vai ser um prazer receber vocês para a gente dar esse treino, beleza? Então, quem quiser, quem tiver disposto a fazer, só entrar em contato comigo que a gente marca um dia, um horário comum, né, que seja no local próximo para os dois e a gente consegue treinar, beleza? Então, voltando aqui, né, falando em relação ao desconforto, treinamento de treinamento de oclusão com oclusão vascular, né, e o desconforto. Esse artigo ele acabou de sair, né, em fevereiro de 2020, agora 13 de fevereiro, e aí ele cita alguns fatores, na verdade são 5 fatores que podem influenciar no desconforto. Pressão aplicada no manguito, né, significa que pressões mais elevadas vão trazer um desconforto maior para o indivíduo, né, uma percepção subjetiva do esforço mais elevada. A largura do manguito também vai influenciar, né? Se for um manguito muito largo, igual a gente estava falando ali
com a adaptação que a gente faz com o aparelho de pressão, ele vai promover um estresse um pouco maior, uma percepção subjetiva de esforço um pouco maior. E se ele for muito fino também, porque aí vai a pressão e a força sobre a área, né, que o indivíduo está atuando. Então também o manguito tem que estar no comprimento e na largura adequadas para ele, tá bom? O material que é feito manguito, né, se ele é um material muito duro, muito sintético, ele vai promover um incômodo um pouco maior nesse sujeito. Treinar até a falha, né? A gente vai ver daqui a pouco que não é necessário você treinar sempre até a falha, nem com oclusão, nem tradicional, você não precisa ir até a falha sempre, tá? E se você for até a falha com oclusão, você vai subir muito a tua percepção subjetiva de esforço e de forma, na maioria dos casos, de forma desnecessária. E o sexo do praticante também vai influenciar nisso, né? Em geral, para membros inferiores, os homens têm uma tolerância menor do treino com oclusão e as mulheres, para membros superiores, têm uma tolerância menor, né? Isso aí do treino com oclusão vascular. Beleza, pessoal? E aí o que acontece, né? Esses resultados, e o que eles fizeram, né? Na verdade foi um apanhado geral, eu dei o resumido da revisão para vocês. O que eles fizeram? 38 estudos sobre treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo. E aí um dos resultados foi que a restrição do fluxo sanguíneo causa mais desconforto do que o treinamento de força tradicional. Isso já era esperado, né? Um método que tem um viés de desconforto justamente por estar ocluindo o fluxo sanguíneo, né? Porém, o uso crônico desse método pode aumentar a tolerabilidade desse indivíduo, né? Significa que ele vai se adaptando ao método e cada vez mais ele vai ficando um pouco mais tolerável, né? A percepção subjetiva do esforço dele vai diminuindo ao longo do tempo, beleza? E aí algumas estratégias, né? A percepção do esforço pode ser atenuada aplicando pressões mais baixas, tá? De início, por isso que eu mostrei para vocês aquela progressão dos protocolos lá no começo do curso, que fala justamente disso, né? Você começar com um protocolo mais brando para o indivíduo que não é familiarizado com o método, para ele se sentir mais confortável, digamos assim, realizando o método, né? E aí você tem um curto período de tempo de aplicação também facilita, né? Se você pega um cara que não é treinado no método e coloca a sessão inteira de treino com restrição do fluxo sanguíneo, o cara vai ficar desesperado, nunca mais ele vai querer treinar a conclusão, pode ter certeza. Então, assim, o cara começou hoje, coloca um exercício, dois, né? O cara começou hoje a treinar a conclusão, um exercício, dois, duas séries, três séries no máximo, para ele começar a sentir. E é aquilo, né? A progressão natural do treinamento. A gente sabe que a gente tem alguns pilares dentro do treinamento que a gente precisa respeitar, né? E um dos princípios básicos do treinamento seria o princípio da sobrecarga progressiva, o princípio da adaptação do indivíduo, né? Então, respeitem sempre todos esses princípios aí básicos do treinamento para qualquer método que vocês forem utilizar. Não é diferente com o método de restrição do fluxo sanguíneo, beleza? Membros superiores, membros inferiores também, né? Mas o foco de membros superiores, utilizar manguito com tamanho adequado, principalmente para aqueles sujeitos que possuem um volume muscular muito grande, né? Você coloca um manguito que não é adequado, vai causar uma percepção de esforço bem elevada nesse sujeito, bem elevada. Então, sempre coloquem o manguito do tamanho adequado ao tamanho do braço do indivíduo, beleza? Com membros inferiores isso também acontece, mas parece que a percepção do esforço é um pouco menor quando você coloca uma braçadeira que não é aquela do tamanho correto do indivíduo. Mas para membros superiores o cara sente um desconforto maior, tá ok? E aí eu trago esse estudo aí que eu tive o prazer de publicar em 2014, né? Foi a minha primeira publicação relacionada à oclusão vascular e que aborda os aspectos de segurança desse indivíduo, né? O indivíduo que treina com oclusão vascular, será que ele vai ser um indivíduo que vai ser um treino seguro para ele, né? E aí a ideia foi a seguinte: a gente analisou o duplo produto, né, em mulheres treinadas na cadeira extensora. E o que aconteceu? O duplo produto, para quem não se lembra, né, é o produto da frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, né? Você pega um e o outro, multiplica e você vai ter o duplo produto. O duplo produto ele tem uma correlação muito grande com marcadores de estresse cardiovascular, né? E principalmente estresse cardiovascular e consumo de oxigênio do miocárdio. Ou seja, um duplo produto muito elevado
seria um indício de que o indivíduo está com estresse cardiovascular, né, de todo o aparelho cardiovascular com estresse maior, correto? Então, foi uma coleta que a gente desenhou da seguinte forma: 3 séries na cadeira extensora com 3 situações distintas. 20 RM mais restrição do fluxo sanguíneo, né, que seria baixa intensidade com oclusão. 20 RM, que seria baixa intensidade sem oclusão. E o 10 RM, que seria alta intensidade sem oclusão. E aí a gente comparou esses protocolos de 3 formas distintas, né? 1 a 1. Então, quando a gente fez a baixa intensidade com oclusão vascular, quando comparada à mesma baixa intensidade sem oclusão vascular, a gente só foi encontrar diferença significativa no duplo produto na 3ª série, na primeira e na segunda, sem diferença significativa. Quando a gente vem agora aqui para 20 RM, né, que é a baixa intensidade, com restrição do fluxo sanguíneo, comparado ao treino de 10 RM, que é de alta intensidade, logo na segunda série a gente já acha diferença significativamente maior para os indivíduos para a situação, melhor dizendo, né, que foi com o duplo produto, com restrição do fluxo sanguíneo, beleza? Quando a gente compara as duas intensidades, a baixa e a alta, sem restrição do fluxo sanguíneo, a gente não tem diferença em nenhum momento. Em nenhum momento. O que mostra para a gente? Existe um viés, tá, de que o treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo, ele aumente mais o duplo produto, ele estresse mais o aparelho cardiovascular do sujeito em relação da alta intensidade sem oclusão. O que isso mostra para a gente, né? Mostra que, principalmente para os indivíduos que possuem algum tipo de acometimento cardiovascular, não vale a pena você aplicar esse protocolo com ele, né? Vê se vocês concordam comigo. Se eu tenho um indivíduo que treina com oclusão vascular e outro sem, e os dois possuem os benefícios muito semelhantes, né? Que lembra que a ideia do método é promover ganho de força, hipertrofia, resistência muscular, né? Mas você tem um risco grande associado à prática durante aquela relação de risco-benefício, né? O que adianta se eu vou ter um benefício grande se eu coloco o indivíduo em risco durante a execução, né? Então não vale a pena para indivíduos iniciantes, né? Apesar da gente ter alguns estudos que mostram aí que é seguro para hipertenso, é seguro para cardiopata, ainda são poucos estudos na literatura e eu, como sou um cara mais conservador, eu prefiro não recomendar esse tipo de treinamento para essa parcela da população, por enquanto, até que a literatura fique um pouco mais robusta no tema, beleza, pessoal? É mais seguro, tá? Aí a gente vem com uma outra revisão, né, que ela é mais antiga, mas ela é muito boa, ela aborda de maneira muito detalhada, né, o uso de treinamento com oclusão para produzir hipertrofia muscular. Então vamos ver o que ela mostra para a gente. Ela mostra que os mecanismos para hipertrofia muscular de humanos, né, e aqui os marcadores que são os principais marcadores da hipertrofia muscular, né, que ele mostra lactato, GH, S6K1, norepinefrina, o IGF-1, que a gente viu lá que é um dos principais mecanismos para a hipertrofia muscular com a oclusão vascular, né? Noradrenalina, MURF1, MIO-D, enfim, vários, né? Vários marcadores, até chegar na miostatina, né? E todos eles aumentam, né? Sinalizando que seria uma boa hipertrofia, e a miostatina diminuindo. Mas a miostatina diminuindo a gente viu que é interessante para o indivíduo que quer hipertrofia muscular, já que a miostatina ela vai controlar os ganhos hipertróficos. Beleza, pessoal? Aí, em relação aos ganhos da força, né, para mensuração da força dos protocolos que usam a oclusão vascular, olha o que a gente tem aqui, olha que interessante. Uma repetição máxima, né, um RM, elevação. Força isométrica, elevação. Força isocinética, elevação. Torque isométrico, elevação. Torque isocinético também. RML também, é resistência muscular localizada, né? Potencial de pós-ativação, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso, também se elevou, né? Seria relacionado ao desempenho, principalmente dos atletas. E a atividade eletromiográfica também apresentou resposta positiva do método de oclusão vascular. Beleza, pessoal? Então, gosto muito dessa revisão, que ela mostra para a gente uns aspectos muito interessantes relacionados a essa dinâmica, né?
Esse outro artigo que também acho bastante interessante, ele é bem mais recente, ele é de 2019, né? Junho de 2019, tem somente um ano, né? Que ele trata dos efeitos do treino com restrição do fluxo sanguíneo sobre capacidade aeróbia, anaeróbia e força muscular, né, em mulheres fisicamente ativas. Vamos ver o que os caras fizeram. A gente tem aqui os dados da caracterização amostral, né? Então ali a idade delas variou entre 18 a 30 anos, com a média ficando entre 20 e 22 anos, né? Com a estatura ali gerando em torno de 1,60 m, né? Todas elas com massa corporal total, IMC, percentual de gordura, gerando em torno do normal para o indivíduo que treina recreacionalmente, tá? E aí, o que a gente tem? Os protocolos de treino que eles utilizaram foi o seguinte: eles utilizaram diferentes pressões, tá? Progressivamente durante a semana de treino. Ou seja, semana 1, uma pressão mais baixa. Vamos dar o primeiro exemplo aqui, 160. Semana 2, 190. Semana 3, 210. Semana 4, 240. E aí por diante, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Eles fizeram a familiarização com o protocolo, tá? Depois fizeram os testes, né? Qual foram os testes que eles fizeram? Medidas antropométricas, teste de capacidade aeróbica máxima, teste de força, teste de tempo até a fadiga, né? E o teste de Wingate, né? Que é o teste de potência anaeróbia na bicicleta. Aí aplicaram o protocolo de treinamento, né, em 12 sessões, utilizando 4 semanas, e depois eles avaliaram tudo de novo. 48 horas depois eles avaliaram, né, composição corporal, capacidade aeróbica, força, tempo até a fadiga e, novamente, a potência anaeróbia. Beleza, pessoal? Antes da gente continuar, deixa eu só acender a luz aqui um pouco. Que eu acho que já estava ficando muito escuro aí para vocês, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Aí, olha o que a gente tem na tabela. É uma tabela bastante extensa, né? Uma tabela que tem uma riqueza de informações muito grande e que ela mostra para a gente aqui o que? Todos os marcadores eles tiveram diferenças significativas no pré e pós. Ou seja, todos esses testes que eles fizeram aqui para avaliar várias valências físicas, eles tiveram diferença significativa no pós-treino, menos o VO2 máximo. Menos o VO2 máximo. Mas isso até é compreensível, a gente sabe que o treinamento de força ele não é o mais indicado para você desenvolver a capacidade aeróbia máxima, né? E ele deu ali em torno de 0,21, né? A gente sabe que para ser significativo tem que dar abaixo de 0,05. A gente viu que todos deram, tempo até a fadiga, tudo mais, todos os outros parâmetros obtiveram melhora no desempenho, né? Que isso mostra um treino que é um protocolo bastante eficiente para essa amostra, né? Para esse tipo de população, beleza? Falando aqui agora da isquemia pré-condicionamento, né, que foi aquilo que a gente comentou lá no slide ainda agora, que é o seguinte: a ideia seria você utilizar a restrição do fluxo sanguíneo em repouso antes do indivíduo realizar esportes, modalidades esportivas que privilegiam a potência, né, movimentos curtos e explosivos, né? Qual é a ideia disso? Existem vários protocolos, mas o principal protocolo seria esse aqui, né? 4 séries de 5 minutos de isquemia e reperfusão com a sistólica de repouso mais 15 milímetros de mercúrio. Como é que seria isso? Vamos supor que o indivíduo ele é atleta de 100 metros rasos, né? Ele é um atleta de 100 metros rasos, é um desporto de curta duração, né? E que você ali tem um trabalho de potência muito pronunciado. Então, antes dele correr os 100 metros, o que você faz? Coloca ele sentado, vai lá na perna dele, coloca o manguito da sistólica de repouso mais 15 milímetros de mercúrio na perna direita. E aí deixa ocluso 5 minutos. Deu 5 minutos, coloca na esquerda. Deu mais 5 minutos, coloca na direita, coloca na esquerda. Faz isso 4 vezes e manda ele correr na pista 100 metros. A tendência é que ele melhore o desempenho, né? Claro que isso não é um aquecimento, você tem que fazer um aquecimento também, mas a tendência é que ele melhore o desempenho dele, né, por conta principalmente desse mecanismo
facilitar o aporte de oxigênio durante o exercício, tá? Melhorar a capacidade mitocondrial, né? Lembrando que a principal função da mitocôndria é fazer a respiração celular, e melhorar o equilíbrio entre o acúmulo e a remoção dos metabólitos, né? A gente sabe que isso leva um tempo, quanto mais treinado é o indivíduo, menos tempo vai levar para que isso aconteça, mas fazendo a isquemia e pré-condicionamento, parece que esse mecanismo ele é facilitado durante o momento do exercício, beleza? Em relação à função física cotidiana, também acho que vale bastante a pena a gente conversar sobre isso, tendo em vista que a maior parte do público que a gente tem nas academias objetiva também a qualidade de vida, né? A saúde, a qualidade de vida e etc. Também objetiva a estética, obviamente, mas a função física cotidiana ela é muito importante. E o que a gente vai ter aqui? É uma revisão sistemática nas principais bases de dados que a gente tem aí da área da saúde, né? Medline, Base, Sinal, Sport Discuss e Springer. E foi justamente isso, né? Os efeitos crônicos do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo na função objetiva física dos indivíduos, né? E olha só que barato esse estudo. 3 estudos foram incluídos nos critérios de seleção da revisão e ao todo foram 332 participantes, né? Todos os indivíduos que participaram desses 3 estudos somaram 332 participantes e aí foram aplicados testes globais de aptidão física, vários testes que medem capacidade funcional do indivíduo, certo? E aí os que melhor apresentaram melhora de uma forma geral foi o teste de sentar e levantar de 30 segundos e o time open goal de 3 metros. Para quem não sabe como esses métodos funcionam, é o seguinte, o sentar e levantar de 30 segundos você coloca uma cadeira, né, de dimensões normais e pede para o indivíduo sentar e levantar o número máximo de vezes que ele conseguir em 30 segundos. E aí você vai contar. Existe uma tabelinha de classificação mostrando se ele foi bom, se ele foi regular, se ele foi ruim e etc. Né? E esse time open goal de 3 metros é semelhante, né? Ele também leva em consideração o tempo, só que aí é o seguinte, ele está sentado na cadeira e aí o exercício não, o teste é o seguinte, ele levanta, anda até os 3 metros, volta e senta na cadeira e você marca o tempo. Aí, nesse tempo, você vai ver, né, pela tabela de referência do teste, quanto que ele melhorou. E o que isso mostra para a gente? Nesses 2 testes, né, que mostram a aptidão global do indivíduo, quem treinou com oclusão teve melhora nesses 2 testes. Né? E isso aí mostra uma função do cotidiano muito grande, né? Porque é o quê? É sentar e levantar da cadeira, que normalmente você faz isso inúmeras vezes no seu dia a dia, né? No trabalho, em casa, no lazer, você faz isso várias vezes. E sentar e levantar e caminhar, depois sentar de novo também, né? Então, assim, são testes que têm uma transferência para o dia a dia muito grande, muito interessante para a maioria dos indivíduos, né? Então, de forma geral, o que a gente tem? Né? O treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo, ele apresentou melhora na atividade diária de todos os praticantes. Né? E eu acho que essa revisão aí é uma das que tem a maior aplicação prática desse método para o público em geral. Beleza? Aí a gente traz aqui o viés do idoso, né? Que nem eu comentei lá no início do curso, que fala o idoso treinando com restrição do fluxo sanguíneo, né? É claro que o protocolo de treino dele não vai ser igual ao treino do indivíduo que é jovem e etc. Mas olha só o estudo desses caras que eles fizeram. Compararam os ganhos de força e área de seção transversa do quadríceps de idosos, tá? Comparando a alta intensidade com a baixa intensidade aliada à restrição do fluxo sanguíneo. Então, vamos ver o que eles fizeram mais intimamente. Então, foram recrutados 23 idosos, né, com aproximadamente 66 anos de idade, e aí os idosos ficaram treinando durante 12 semanas de treinamento de força. Né? E aí antes fizeram o teste de 1RM e a medida da área de seção transversa do quadríceps. Né? Lembrando que a área de seção transversa é aquele corte transversal que você dá, né, o corte no sentido figurado, né, para você saber se o volume aumentou ou não daquele grupamento muscular, beleza? E o que a gente achou aqui, né? O que foi achado?
No leg press, né, que foi o teste de força de membros inferiores, no teste de 1 RM, olha o que aconteceu. O cinza, né, a coluna branca, na verdade, é o grupo controle, né, que é aquele grupo que não realizou nenhum protocolo de treinamento. O cinza é o de alta intensidade sem oclusão e o preto é o baixa intensidade com restrição do fluxo sanguíneo. Tá aqui a legendazinha para mostrar para vocês. Aqui embaixo também fala, né? E aí vamos lá. O grupo controle não deu diferença significativa. O grupo de alta intensidade, ele teve diferença significativa no ganho da força, né? Analisando pré e pós. O de baixa intensidade com restrição do fluxo sanguíneo não deu diferença significativa no ganho da força. Bateu perto, né? Se a gente for ver aqui, 0,06. Lembrando que para dado significativo é 0,05 ou abaixo. Foi muito próximo, mas a gente não pode dizer que foi significativo, ok? Quando a gente chega para analisar a área de seção transversa do idoso, a gente tem o grupo controle sem diferença significativa, tá? O grupo de alta intensidade dando diferença significativa e, dessa vez, a restrição do fluxo sanguíneo também dando diferença significativa e sem diferenças entre os grupos, né? Entre o grupo de alta intensidade e o grupo de baixa com oclusão, sem diferença significativa, beleza? Isso mostra para gente que é um protocolo bem tolerado para o idoso, é um protocolo que pode trazer bastantes benefícios para os idosos, né? Porque mesmo que aqui, na expressão da força, não tenha dado diferença significativa, para essa média pós estar maior que a média pré, vocês concordam comigo que a maioria dos idosos teve ganhos de força? Né? Mesmo que isso não tenha sido significativo e que estatisticamente não possa ser extrapolado por conta das limitações de estudo, etc., isso tem uma relevância clínica muito grande. Se você parar para pensar, boa parte desses idosos conseguiram ganhar força, né? E quando a gente vai para a hipertrofia, mesma coisa, aumento da área de seção transversa. E o que a gente mais quer é que o idoso preserve a massa muscular, né? Se possível ganhar, melhor ainda, e ganhe força, né? A força e a preservação da massa muscular vão influenciar diretamente na qualidade de vida dele, nas coisas que ele precisa fazer no dia a dia. É claro que outros fatores também, como equilíbrio, propriocepção, né, coordenação motora, eles vão influenciar, mas esses dois parâmetros aí sabiamente analisados pelo estudo, beleza? Aí a gente fala de atletas, né? A gente já falou de população recreacionalmente treinada, já falou de idosos, etc. Vamos falar agora dos atletas, né? Que esse questionamento já começa perguntando, né? O treinamento com restrição do fluxo sanguíneo é benéfico para o atleta? Né? Vamos entender algumas coisas antes da gente chegar aos resultados, né? Olha o que eles fizeram. Essa tabela, ela mostra os esportes, que são esportes prioritariamente americanos, né? Porque é um estudo de americano. Então eles analisaram rugby, track and field, basquete, futebol americano, netball e etc. Né? Todos eles, a maioria deles em idade universitária, né? Nessas universidades americanas, né? Onde eles estimulam bastante a prática esportiva. E aí vocês podem reparar que os protocolos, que as intervenções foram muito semelhantes, né? Oclusão com uma pressão muito semelhante, né? Exceto essas duas aqui que foram 240 e 218, mas o restante tudo gerando em torno de 180, 160, ok? Modo e duração também foi muito semelhante em relação aos ângulos articulares, a frequência de treino, a gente vê que é 2 vezes por semana, por 8 semanas, esse é a mesma coisa, esse é a mesma coisa, né? Então, esse aqui mudou um pouquinho de 3 a 4 vezes por semana, mas de uma forma geral os estudos se repetem muito em relação ao que eles fazem e eles conseguem resultados também que são muito semelhantes, né? Por exemplo, aqui, performance e massa muscular. Performance, aumento no torque extensor do joelho, aumento na RML dinâmica, né, de endurance, aumento na força isométrica, isocinética e por aí vai. Esse, inclusive, aqui conseguiu até uma melhora no VO2 máximo, né? E em relação à massa muscular, praticamente todos, exceto esse, conseguiram aumento na área de seção transversa, né? CSA, Cross Section Area, em inglês. Então, área de seção transversa. Então, o que isso mostra para a gente? Aqui, na verdade, ela continua, né? Tem mais coisas, tem mais 3 modalidades aqui com outros estudos que mostram
situações muito semelhantes em relação aos ganhos para esses indivíduos, correto? Porém, notem que a intensidade que foi empregada, né, o modo e a duração, o volume, vocês veem que é sempre um volume de baixo a moderado, né? Aqui é a mesma coisa, sempre baixo a moderado. Por que que eles fazem isso e por que que é bem razoável pensar dessa forma? Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o atleta e toda a temporada esportiva que ele tem pela frente, todos os momentos de jogo que ele precisa estar bem. Eu posso dar um treino pauleira de força para ele? Se eu der um treino pauleira, será que ele recupera a tempo de estar bem no dia do jogo? Muito provavelmente não, né? Vamos trazer para a nossa realidade aqui do Brasil. Exemplo, Campeonato Brasileiro Série A. Normalmente é jogo quarta ou quinta, né? E fim de semana. Quarta ou quinta e fim de semana. Então, o máximo de dias que o cara tem para recuperar normalmente são o quê? 3 dias. Porque ele joga na quarta, aí descansa quinta, sexta, joga no sábado, então no máximo domingo, está jogando de novo. É uma rotina de jogo muito extenuante que o cara, se você der um treino muito puxado para ele de força, o rendimento dele no jogo vai cair. E o treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo, ele é uma estratégia interessante, né, para você proteger ele de sobrecargas articulares mais elevadas, né, já que o atleta ele vive sempre no limite, porém ele tem esse viés metodológico da fadiga, que também não é interessante você dar muita fadiga para ele, porque senão ele não vai recuperar, né? E aí ele jogar, ele ter queda no rendimento, ele vai ter queda também no gesto motor, isso aí possivelmente pode acarretar também algum tipo de lesão, e não é isso que a gente quer, né? Então, assim, o treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo ele é benéfico para os atletas, você pode aplicar, né, dentro da sua estratégia de periodização, naquele momento ali que você quer privilegiar um alto volume e a baixa sobrecarga, é muito bom, né? Eu diria que estaria muito próximo do ideal de você trabalhar com ele, mas saiba ponderar e saiba que isso vai gerar uma adaptação de fadiga e que você pode ter um viés, né? Então, a mão tem que ser mais leve para você treinar a conclusão com o atleta, principalmente o atleta de alto rendimento. Tá? Essa é uma outra revisão, né? Vê que a gente já tem uma gama muito grande de estudos mostrando coisas relacionadas à oclusão muscular. E essa foi, na verdade, a primeira revisão, tá, sobre treinamento de força com restrição do fluxo sanguíneo. Foi uma revisão de 2013 do Zachary Pope, que é um autor muito bom do treinamento de força. E que, dentre outras coisas, no final dessa revisão ele aborda um parágrafo em relação à segurança do método, né? Que a primeira coisa que as pessoas pensam será que isso é seguro? Né? Imagina, você na academia, eu quando vou fazer algum treino com oclusão muscular, levo algum amigo, etc., nego olha assim, nossa, o que esse cara tá fazendo? Olha lá, tá ocluindo, que não sei o quê, tá medindo o quê? Nego acha que tá medindo as coisas, né? Na verdade não tá medindo, tá treinando. Né? E tem todo esse viés aí, não faz mal, não vai estourar vaso, etc. Um monte de coisa, né, relacionada a isso. E vamos ver o que esse cara mostrou nesse estudo de revisão. Olha só o que ele fez. Os autores reportaram que aproximadamente 13 mil indivíduos com faixa etária entre 20 a 80 anos, tá, com uma variedade de diferentes condições físicas, utilizaram o treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. Aí treinamento de força e treinamento aeróbico. Tá? E aí foi o seguinte, dentro desses 13 mil, alguns treinavam com supervisão, tá, de personal e outros treinavam à moda, né? O cara chegava e fazia o que ele achava que era certo e ponto final. Imagina o risco, né? E mesmo assim, mesmo alguns treinando à moda, sem acompanhamento, a incidência de eventos adversos foi muito baixa. Olha só, anemia cerebral, 0,27%. Trombose venosa, 0,05%. Embolia pulmonar, 0,008%. Rabdomiólise, 0,008%. Deterioração isquêmica, doença do coração, 0,016%. O que mostra isso? Se grande parte desses indivíduos treinavam sem acompanhamento, né, e teve um índice baixo, imagina se você aplicar os protocolos corretos, na intensidade correta, volume calculado, o que vai acontecer com isso? Né? Essa chance de ter algum evento adverso vai reduzir mais ainda, ok? Então, assim, não tenham medo de aplicar esse protocolo, tá? Apliquem o método de oclusão, mas apliquem sabendo o que vocês estão fazendo, porque vai gerar benefícios muito interessantes,
e não vai ter um risco, né? Vai ter um risco associado a qualquer tipo de treinamento natural, né? Mas se você utilizar os protocolos corretos, tudo correto, esse risco fica bem mínimo, ok, pessoal? Esse outro estudo aqui eu acho bastante interessante também, né? Lembrando que estou trazendo para vocês aqui os estudos que são mais relevantes, são mais atuais em relação a esse método, né? Que ele compara o treinamento de alta intensidade com o de baixa intensidade e restrição do fluxo sanguíneo, né? É uma revisão sistemática. E olha o que eles encontraram. E aí eles tiveram um apanhado maior, né, de 1.413 artigos identificados, né, nas bases de dados, e 16 cumpriram os critérios de inclusão, né? E aí, quando ele fala critérios de inclusão, é que todos eles sejam os mais homogêneos possíveis, né, principalmente. E a gente tem um total de 153 sujeitos, né, dentro desses 16 estudos, de treinamento de força de alta intensidade, e 157 sujeitos dentro desses 16 estudos que treinaram força com baixa intensidade e restrição do fluxo sanguíneo, correto? E aí a magnitude dos ganhos na força foi semelhante, né? A magnitude seria a perfeita expressão dos ganhos de força desses indivíduos, né? E a aplicação prática direta, né, principalmente para indivíduos que possuem dificuldade em mobilizar elevada sobrecarga, né? Tem aquele cara que não consegue mobilizar uma sobrecarga maior porque ele tem um problema articular, por exemplo, no ombro, ele não consegue fazer nenhum exercício acima da cabeça porque ele sente dor no ombro. Exemplo. Outro, sei lá, tem uma lesão no joelho, não consegue meter muita carga nos exercícios de perna porque o joelho sente. E aí você sabe que em determinado momento você teria que aumentar um pouco a sobrecarga para você conseguir gerar as adaptações, mas você não pode colocar sobrecarga, senão o cara vai sentir dor, né? E é uma lesão recorrente, é uma dor recorrente. Você pode trabalhar com restrição do fluxo sanguíneo para esses indivíduos, né? E aí a relevância prática, a relevância clínica disso é muito grande, porque você passa a utilizar os exercícios e as intensidades que você não poderia fazer com alta sobrecarga, né? Isso é uma estratégia muito boa. Inclusive, é uma estratégia assim, mercadológica, né, também, não dá para negar que você tenha um método diferenciado no mercado, um método que poucas pessoas sabem aplicar e que promove benefícios muito importantes para os indivíduos, certo? Mas um estudo, né, que mostra que compara os efeitos do treinamento de força com e sem restrição do fluxo sanguíneo, né, parcial, em jovens adultos, né, e pegaram os jovens adultos para analisar. 28 jovens saudáveis, né, o que foi avaliado? Funções neuromusculares, morfológicas e endoteliais, né, comparando os três. Então, ou seja, foi bem completo, né? Neuromusculares, morfológicos e endoteliais. Aí a gente vê a característica desses 28 jovens aqui, né, idade de mais ou menos 23 anos, estatura de 1,70 m, né, massa corporal ali, os caras pesavam em torno de 70 quilos. Padrão normal, americano, mas também não é muito longe do padrão que a gente tem aqui no Brasil, né? Percentual de gordura até um pouquinho mais alto, em torno de 28, né? Massa muscular 44, etc. E aí vamos ver o que eles fizeram. Flexão de cotovelo e extensão do joelho foram os dois exercícios analisados, né? Rosca bíceps e cadeira extensora, ambos unilaterais, correto? 3 vezes por semana durante 8 semanas. O pessoal que treinou com restrição do fluxo sanguíneo treinou a 30% de ORM e o pessoal que treinou tradicional treinou com a sobrecarga mais alta, obviamente, 60% de ORM. Ambos 4 séries até a falha e ambos utilizando 2 minutos de intervalo. Né? Lembrando que quem treinou conclusão, para dar 2 minutos de intervalo, eles colocaram aqui liberando o fluxo sanguíneo entre as séries, ok? O que a gente achou de resultado? Vamos lá, o resultado dos caras. Dilatação induzida pelo fluxo, né, teve uma elevação significativa no baseline, né, que é o pré e pós no grupo de restrição do fluxo sanguíneo. Essa dilatação induzida pelo fluxo sanguíneo está ligada aos marcadores endoteliais, óxido nítrico, etc. Também nessa parte de funções endoteliais, a gente tem a parte do nitrito e do nitrato, né, que teve elevação significativa pós-intervenção nos dois grupos, tanto no grupo de restrição do fluxo sanguíneo, tanto no grupo tradicional, né? Aí a gente tem aqui o FMD, né, o NOx 1.1, 1.2, dando pré e pós diferença significativa, e na alta intensidade também dando diferença significativa. Beleza? Quando a gente vem para a parte mecânica, a gente tem o torque e força sendo avaliados, né? Que a gente vai ter significativos em ambos os grupos,
sim diferenças entre eles, tá? E a diferença somente no deltas é uma coisa muito específica, delta isocinético do flexor de cotovelo e de extensor de joelho, né? Com a vantagem do treinamento de força tradicional. Mas é algo muito específico. Esse delta isocinético, se vocês me perguntarem assim, qual é a relevância prática que a gente tem na academia para saber o delta isocinético? Nenhuma. O delta isocinético você só consegue calcular se você tiver um aparelho isocinético, né, que a gente sabe que é caríssimo, enfim, e que 99,999% das academias não tem esse equipamento, principalmente pelo custo, né? E o delta isocinético, né, eu coloquei porque ele está no estudo, mas ele não tem relevância na nossa aplicação prática, correto? Em relação à hipertrofia e à atividade eletromiográfica, né, foi elevado o padrão nos dois grupos também sem diferença entre eles. Olha só, até agora a maior parte dos estudos que a gente viu não teve diferença significativa dos ganhos de força e hipertrofia comparando os dois protocolos, né, os dois métodos. Isso é uma coisa muito boa do ponto de vista da prática, que aí você entra com o protocolo, um método de restrição do fluxo sanguíneo como uma alternativa muito importante, muito eficiente, e que você continua os teus ganhos, sem ter decréscimo, mas também sem ter acréscimo. Você está ali no mesmo patamar, protegendo principalmente as articulações do teu praticante. Né? Pensa assim, aquele cara que treina muito tempo, cara que treina 10, 15, 20 anos, sempre metendo carga, dificilmente ele não vai ter alguma dor. Uma dor no ombro, no joelho, né? Normalmente o mais problemático é ombro e joelho, né? A gente tem a coluna também aí entrando, mas diria que o cara que treina pesado há muito tempo é ombro e joelho, né? Sempre tem um viés ali da reclamação, porque o cara treina a vida inteira só metendo carga o tempo inteiro. Isso chega uma hora que pode promover um viés ruim para ele em relação à qualidade de vida. E você entra com treino de oclusão vascular, com certeza você vai ter um alívio aí grande dele, beleza? Então, como conclusão, né, para as aplicações práticas com ou sem restrição do fluxo sanguíneo, você pode continuar aplicando, né? Parece ser uma alternativa muito interessante, muito consistente. A maior parte dos estudos que a gente tem hoje na literatura mostram isso, né? Mostram que se você aplicar o protocolo correto, na intensidade correta, no volume correto, você vai ter adaptações muito positivas e muito seguras para esses indivíduos, tá bom? Não tenham medo de aplicar, não tem nenhum problema, desde que você use principalmente também o equipamento correto, né? Dentro dos equipamentos que a gente viu lá, é muito importante que você utilize também o equipamento correto, ok, pessoal? Então, deixo aqui para vocês o meu muito obrigado, tá? Pela parceria do curso, pela companhia. Aqui estão os meus contatos, tem meu e-mail, meu Instagram profissional e o meu canal no YouTube. E vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo quando vocês quiserem, quando vocês precisarem, pedindo material em relação ao treinamento de fluxo sanguíneo ou um treinamento de força de uma forma geral, dúvidas, sugestões, críticas, enfim. E não esqueçam de entrarem lá no outro material que eu mandei para vocês analisarem também. Beleza, pessoal? Então, eu deixo aqui para vocês mais uma vez meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu!